Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Summit Cidades. Eu sou Michele Nunes e hoje eu converso com Mariane Matos, vice-prefeita da capital e também secretária de Segurança. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Michele, parabéns pelo espaço, né, e por esse podcast para poder guardar um pouquinho, né, tudo que aconteceu e acontece aqui no Summit. Exatamente, agora estamos no terceiro e último dia do Summit Cidades e eu vou começar perguntando qual a sua experiência em relação ao evento, o que está achando, ainda temos, né, hoje durante o dia muitas palestras, mas qual a sua experiência em relação aos 2 primeiros dias? Então, é a primeira vez que eu participei do Summit Cidades, né, inclusive como palestrante. Eu tô achando incrível porque eu defendo muito essa questão da troca de experiências, né? O poder público, ele não precisa inventar a roda. Ele tem que ver o que já está acontecendo em outros municípios que resolve os seus problemas, ver as soluções que já tem que pode compartilhar também, porque isso otimiza recurso financeiro, recurso humano, né, recurso material, e isso é muito rico para as cidades, para a gente poder trocar essas experiências, e o Summit está sendo isso, né? Está sendo um intensivo de experiências, de troca de vivências das prefeituras. O interessante é que nós temos prefeituras do Brasil inteiro, então, assim, representantes de todos os estados, e muitas vezes o mesmo problema que nós temos numa região, temos em outra, e principalmente as soluções também, né? Sim. Podemos também apresentar as soluções, e falando disso, né, eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua palestra, né? Então, assim, o que foi apresentado a respeito de Florianópolis, a respeito da segurança? Bom, eu tive 2 momentos aqui muito ricos, né? E sobre a segurança pública, a minha fala foi referente a uma dor de vários municípios brasileiros, que é a questão da pessoa em situação de rua. O trabalho que Florianópolis já faz, eu já participo há mais de 8 anos dessa pauta, eu sou há 21 anos guarda municipal de carreira, da primeira turma, e a partir daí a gente trabalha com esse tema, só que muda o perfil da pessoa em situação de rua. E hoje Florianópolis entendeu a importância de ter dados, ter informação, saber quem são essas pessoas, de onde vêm, por que permanecem na rua, quem quer acolhimento. A gente está usando a tecnologia para isso. Hoje nós temos um aplicativo que é o Acolher, que faz toda a questão da abordagem com reconhecimento facial. Isso é inédito no Brasil. O governo do estado está levando essa tecnologia para as prefeituras aqui de Santa Catarina também, para que a gente tenha um mapa de calor, a gente vai conseguir mapear onde essa pessoa está andando, onde ela está migrando, se saiu de Florianópolis, foi para Joinville, foi para Blumenau, se outros estados, né, eu tive numa viagem conversando com o secretário de Segurança de Porto Alegre, também tem interesse em usar, porque as pessoas, no verão aumenta muito a pessoa em situação de rua em Florianópolis e no litoral catarinense, porque vem turista e vem dinheiro, e aí com isso ele consegue manter inclusive o seu vício pedindo esmola, essas coisas. Então são realidades diferentes, né, as pessoas em situação de rua que tem no litoral não são as mesmas que tem no interior, que no interior geralmente ele está perto da família, tem um vínculo familiar, é mais fácil de direcionar essa pessoa para o encaminhamento e para o vínculo da família de novo. E aqui é mais difícil, é mais complexo. Porque vem gente do país inteiro, né? Do país inteiro e do mundo inteiro. A gente tem estrangeiros também, pessoas em situação de rua, né? O que a gente aprendeu nesses anos todos é que tu não tem só uma saída. Dependendo da situação, tu tem que ter várias opções de saída. Tem a pessoa que quer o emprego e já fica bem, tem a pessoa que precisa de tratamento para dependência química, tem a pessoa que tem realmente um problema psiquiátrico, que é algo que vai demandar de uma medicação constante, de um acompanhamento médico psiquiátrico constante. Então a gente precisa ter esse olhar humanizado, né? E tem também o vagabundo que se faz de pessoa em situação de rua, que arromba a loja, que rouba as coisas, que assedia as pessoas. Esse aí tem que ser tratado como bandido e tem que ser encaminhado para a justiça. Então, a gente tem que fazer essa triagem, né? E a segurança pública aqui em Florianópolis, eu tenho muito orgulho que eu participo disso há muito tempo, eu vi a mudança que teve, a complexidade que é algo que não vai acabar, né? A gente viu aí com a pandemia, veio um perfil diferente de pessoas em situação de rua, pessoas que perderam tudo, entraram em depressão, depois, agora com as chuvas do Rio Grande do Sul, vieram muitas pessoas do Rio Grande do Sul que perderam tudo, perderam a família, perderam o propósito de vida e aí acabam ficando nessa condição e precisam de um apoio. Então, a prefeitura ela tem que estar preparada para essas alterações, essas mudanças e essa dinâmica de como atender essa população através da assistência social, né? Falo, quando chega para a segurança pública... É um trabalho em conjunto, verdade, né? É em conjunto. Se virou um problema de segurança pública, o resto falhou. Aí vira um problema de segurança pública. E continuando, né, falando de segurança pública, a gente tem muito orgulho ainda, por ser uma capital
onde as pessoas se sentem seguras. Sim. Porque a gente sabe que em outras cidades pelo país, muita gente não consegue andar com celular no centro da cidade. E aqui é diferente. Então, qual é o segredo de Florianópolis? O segredo é a integração, é um povo muito participativo. A gente tem a sociedade civil participando mesmo das opiniões, das decisões da gestão pública. Uma gestão pública muito transparente. Prefeito Topázio, eu como vice-prefeito e como servidora pública, a gente tem esse viés de ser acessível. E quando tu tem um gestor público acessível à população, que não mente, que expõe o problema, aceita sugestões de soluções, a solução não está só dentro do poder público, às vezes a pessoa está vendo de fora, vem com uma solução que talvez a gente não pensou que está mergulhado naquele problema. Então trabalhar essa integração e a integração do Estado com o município, nós estamos no estado mais seguro do Brasil e na capital mais segura do Brasil, mesmo tendo alguns problemas de segurança, que, é normal, que a gente vai vencer. É uma cidade de grande porte. Exatamente, mas é uma polícia que dá resposta, é o que a gente fala. Eu brinco, se o criminoso vier para cá, ele já tem a hospedagem garantida, que é a cadeia. Ele vai ser pego, ele pode tentar, ele pode fazer, mas ele vai ser pego, porque a nossa polícia é muito competente, as guardas municipais são muito competentes, e a gente agora, isso que a gente não investe ainda maciçamente na tecnologia, na inteligência artificial. A hora que o estado de Santa Catarina e Florianópolis, que é o nosso caminho, é para isso que a gente está fazendo o planejamento futuro, né? De médio e longo prazo. Quais são os novos projetos aí usar tecnologia para fiscalização de trânsito, para monitoramento, para reconhecer quem está com mandado de prisão em aberto já de uma maneira mais rápida, né? Sem eu estar na rua e a pessoa está aqui do meu lado e eu não saber que ela está, não. Se já tiver um sistema, uma câmera que faça esse trabalho, essa triagem, é muito mais otimizado o recurso humano da polícia, da guarda, e isso agiliza muito. A gente fez esse teste no Carnaval. Então, no Carnaval a gente prendeu várias pessoas que estavam ali no meio da população, tinham mandado de prisão em aberto, e aí tu não faz alarde, tu não cria uma situação, porque tu chega lá, pega a pessoa e diz, vamos que tu não tem que estar aqui. Exatamente, e antes que tenha realmente alguma ocorrência, pelo menos minimiza. Exatamente. Só o fato de tirar essa pessoa desse ambiente, tu já torna esse ambiente mais seguro. Porque se ele deveria estar preso e estar ali, alguma coisa ele vai fazer. Ele não pode estar ali. A justiça já disse, você não pode estar livre, né, por algum motivo. Hoje a gente já prendeu 2, e um, inclusive, que estava com mandado de prisão por causa de estupro. Então pensa, essa pessoa não pode estar no nosso meio, se a justiça já determinou que ele tem que estar preso. Sim. E como que é feito esse monitoramento? Consegue detalhar para a gente? Porque, afinal de contas, Florianópolis é uma cidade que territorialmente é muito grande, né? De norte a sul. É um trabalho 24 horas, né? E sem parar. Como que é feito para você como secretária, né? Essa atenção redobrada e 24 horas trabalhando. A gente tem uma equipe muito, muito motivada dentro da Guarda Municipal. A gente tem pessoas que são terceirizadas, que auxiliam na ordem pública, que o pessoal que chama dos amarelinhos, porque eles usam colete amarelo, então eles têm uma ligação direta com a Guarda Municipal. Então vamos supor, estou abordando uma pessoa em situação de rua, tem a força-tarefa DOA, que é polícia, guarda, limpeza urbana, assistência social, saúde. A gente fortalece essas ações para as abordagens de pessoas em situação de rua, porque eu preciso encaminhar o que eu tenho na cidade de problema, né? Claro que hoje a pessoa ela tem o direito de não querer o encaminhamento. Nós tivemos aí um histórico essa semana de uma pessoa que faleceu, ela foi abordada várias vezes. Tem no nosso aplicativo a importância de ter o dado, a gente tem como comprovar, janeiro, fevereiro, ele foi abordado várias vezes e nunca quis o encaminhamento, nunca quis o auxílio. E tinha doenças, Então, a gente ainda tem essa legislação muito frouxa, no meu ponto de vista, e que a gente não pode realmente, de verdade, ajudar essa pessoa. Porque uma pessoa como essa que ontem faleceu, ela precisava de tratamento, ela precisava desse ajuda e eu não tinha como fazer isso obrigando-a. Exato. Né? Mas se fosse um filho meu, eu ia obrigar a fazer. Então, assim, se a gente ama uma pessoa, se a gente quer o bem dessa pessoa, chega uma hora que ela não fala por si. E hoje a gente só não faz isso porque existe uma legislação que impede que seja de uma forma assim mais orgânica, né? Mas sempre no sentido de salvar essa pessoa. É o que eu falo, o que vai ser preso é o que está dependendo para a justiça. E aí esse sim vai ter o encaminhamento que ele tem que ter também. Mas é um desafio, mas a integração é o segredo. A integração, porque tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, Guarda Municipal, os municípios que têm, os efetivos não são
os necessários, né? Aqui a gente precisa abrir concurso, a gente precisa aumentar o efetivo da guarda, mas se cada um der um pouquinho do que tem, a gente monta uma equipe grande e consegue fazer essas ações. Então aqui tudo que a gente conseguiu fazer desde quando eu assumi, na questão de roubo de hidrômetro, na questão de combate a furto de fios, de quem está receptando, é integrado com todas as forças do Estado. E antes de finalizar, eu queria saber como que a população também pode colaborar, de alguma maneira, com a questão de segurança aqui em Santa Catarina, né? No estado, a gente fala no estado como um todo, e aqui na capital especificamente. Bom, principalmente tem um mito, né, um tabu das pessoas que elas acham que quando roubam alguma coisa dela, um celular, ou roubam um fio e faltou a luz na casa, não vale a pena fazer BO, porque a gente registra não dá em nada e não sei o quê. Vou dar um exemplo aqui. Primeiro, aconteceu alguma coisa que você registre o boletim de ocorrência, porque isso é dado para o Estado. Se eu tenho uma ocorrência que está acontecendo muito, a gente tinha aqui o roubo de hidrômetros, né, e estava tendo 30, 40 BOs por dia de roubo de hidrômetros. E isso gerou um alarme muito forte para as forças de segurança, assim, o que está acontecendo? Imagina se ninguém registra. Exato. Isso não está acontecendo para o poder público, porque eu tenho outras demandas que as pessoas dizem para a gente que acontece. Então, primeiro, a população sempre registrar, porque isso vai gerar dado e vai fazer com que a gente direcione a nossa força operacional para resolver os problemas que estão sendo mais pulsantes, que estão pulsando mais na cidade. E aí, fora isso, vir conhecer o serviço público, vir participar. Aqui agora eu quero criar uma força-tarefa voluntária, que eu vi isso lá em Israel, eu estive em Israel nesses últimos 10 dias, e lá eles trabalham muito com voluntariado, em todas as áreas da prefeitura. Lá as pessoas têm essa questão de pertencimento, o problema não é da prefeitura, o problema é nosso enquanto sociedade. Exatamente. A prefeitura tem os servidores que tem que coordenar, tem que assumir a frente daquilo, mas se eu puder ir lá ajudar, eu vou ajudar. Então trazer essa cultura vai ser o meu desafio agora, assim, mas eu só em falar isso, várias pessoas vieram, eu quero me voluntariar. Só ver o que a gente fez com o Rio Grande do Sul, os voluntários do Brasil, ele tem esse espírito de ajudar, de contribuir, de resolver problemas. A gente tem que otimizar essa energia brasileira, essa energia de Santa Catarina. Que bom. Agradeço, pela participação aqui no nosso podcast e pela participação também aqui no Summit Cidades, né? Obrigada, parabéns pelo espaço, parabéns pelo evento, né? Incrível, e se Deus quiser, ano que vem vai ser melhor ainda, né? Cada ano é melhor. Tá bem, muito obrigada. E continue conosco no podcast do Summit Cidades.